Sou Alfredo Fernandes Peixe, natural da vila de Moncorvo. Nascido na rua Tomás Ribeiro, no ano de 1937, dia 30 de julho. Moncorvo, que eu recordo da minha infância, era, na verdade, vamos lá, a partir dos meus 10 anos, tenho muita recordação. Nesse tempo, a vida era muito difícil para quem trabalhava os campos. Era mais fácil para quem tinha uma profissão. A nossa criancice, ou a minha criancice, nessa época, portanto, foi uma criancice muito diferente das outras crianças, porque os meus pais tinham possibilidades. Então eu acompanhava quase sempre com os rapazinhos e com as pessoas mais pobres. Eu pouco me dedicava às pessoas mais ricas. Esta era a minha maneira de ser, e que ainda é hoje, não é? Então, tenho muitas recordações da nossa vila. Eu brincava no castelo, no Largo do Castelo, chamado o Terreiro do Castelo. Jogávamos a bola, o peão, o botão, e os guardas e os ladrões. Eram coisas daquela época e da criancice. Bom, já mais velho, já tinha os meus 14, 15 anos, eu fiz um curso na National School dos Estados Unidos da América, por correspondência. Nessa altura, a eletrónica, não se chamava eletrónica, a eletricidade, como eletricista, mas consertava rádios. Ainda não havia televisões. Havia naquela época, que eu criava era gramofones e grafonolas. Era o que existia naquela época. Mais tarde, e o primeiro rádio que veio para Moncorvo foi o Sr. Montenegro, quem o comprou. Um rádio só apanhava ondas médias e longas, umas válvulas enormes, era feito em cima de uma caixa de madeira com os botões muito grandes. Em que ano, lembra? Isto, ano 49, 48, 49, mais ou menos, nessa época. Eu era criança, mas recordo-me perfeitamente. Duas coisas. A tua ligação à rádio, tiveste uma rádio amadora, fizeste uma rádio como se fosse emissora nacional a transmitir, com discos pedidos, isso é verdade? É verdade, sim. Conta lá. Eu fiz o primeiro rádio. Primeiro tirei o meu curso. Primeiro montei um rádio. Montei um rádio normal, de onda média. Depois, mais tarde, montei um emissor em onda média. Trabalhava numa frequência muito fora, era proibido nessa época. Então, o primeiro rádio local é da minha autoria. Tinha um giradiscos que tocava discos 78 rotações, em que eu punha 10 ou 15 discos e ele sozinho mudava o disco, e então dava emissão de música à vila. À socapa, nesse tempo não se podia, de forma nenhuma, não é? Mais tarde eu comecei a aprender telegrafia. E aprendi a telegrafia nas escadas dos Correios Velhos. Naquele tempo a telegrafia era telégrafo por fios, né? E então eu era criança, eu ia para ali a escutar e um dia copiei, na verdade, um telegrama de uma pessoa que tinha falecido, a Dona Céu, que era, vamos lá, era a senhora que tomava conta daquilo, ficou admirada porque eu tinha escutado aquilo, né? Bom, e daí a minha ligação. Mas quem me meteu, na verdade, o vício da telegrafia e essa coisa foi o Sr. Dr. Simões, que era o comandante da Legião Portuguesa naquela época, né? Alfredo, lembras-te no período da guerra, até 45, as dificuldades que as pessoas tinham para comer? Lembro de tal ordem, de tal forma que o meu avô tinha um comércio. Eu, garoto, pegava no meu avô dizia assim: olha, chegou uma pipa de vinho para vender na loja, para vender portanto, lá no estabelecimento dele, na taberna, né? Vai ali à praça, no instante, a chamar 2 homens. E eu pegava no meu arco de ferro, tinha um arco, e pegava no arco por a rua fora, o arco a tilintar, dava a volta à praça, e chegava à praça, os homens estavam encostados à parede com fome. Havia muita fome nesse tempo. Olha, o meu avô disse que chegassem 2 homens lá embaixo para se carregar a pipa, quase que se batiam. E então os homens, eu ia-me embora, ia lá para cima, os homens, para se carregar uma pipa, o meu avô dava-lhe 10 questões e um copo de vinho. Vamos lá, era uma miséria naquele tempo, mas era assim. A vida tinha muita dificuldade. Iam ao estabelecimento do meu avô a comprar 5 questões de pimento, 5 questões de arroz,
5 tostões disto, era 5 tostões daquilo, e às vezes o meu avô, por esquecimento ou coisa assim, um tostão que fosse, viravam-se do prado para trás a buscar um tostão. Portanto, era um tostão, mas era um tostão que para eles tinha muito valor. A vida nesse tempo era muito difícil para quem não tinha emprego, era a lavoura. Um Corvo era uma terra de lavoura, não tinha mais nada. A vilariça é que mantinha toda esta gente. A última pergunta. Eras miúdo quando foi o caso da Santa de Vilarchão. E o teu miúdo. pai era o fotógrafo Principal, foi ele que fez o registro do clichê da Melinha de Vilarchão. Eu tinha 9 anos nesse tempo. Mas lembro-me muito bem. Ainda há dias estive em Vilarchão e falei com a irmã da Amélia. E ela conheceu-me. Conheceu-me porque eu disse quem era. Vamos lá. Fala desse tempo. Eu, nesse tempo era da seguinte maneira. A Santa começou a ser santa desde que apareceu com uma ferida que tinha na boca curada. Talvez aquela ferida fosse provocada por um doutor, por um médico que havia lá, o doutor Flores. Eu falo no nome porque é a realidade. E o padre, que era o padre Flores, que era um irmão. Então aquela ferida foi provocada à Amélia. A Amélia andava com a cara tapada, ia para o campo a trabalhar, mas com a cara tapada, com o receio de que a vissem. Com o receio que a vissem. Bom, o que é que se passa? Passa-se que a moça de repente apareceu curada. E dali o milagre da Santa. Não foi milagre nenhum, porque a ferida era provocada. Portanto, curou momentaneamente a Santa, apareceu Nossa Senhora e dali a Santinha. Meu pai tira-lhe a fotografia e registram o clichê. Só a fotopeixe é que podia vender a fotografia da Amélia. O clichê registado. Então o meu pai ia a Vilarchão, levava a mala cheia de fotografias da Amelinha e no regresso trazia a mala cheia de dinheiro, não é? Naquele tempo as notas de 1000 escudos eram muito grandes e as notas de 500. As moedas de 10 escudos mal se falava nela, era em prata. Mas em casa do meu pai havia muitas dezenas, talvez centenas de moedas de prata de 2.500, que eram 5 coroas, 5 escudos e 10 escudos, com uma caravela, que nesse tempo ainda tinham aquela caravelazinha. E era assim, portanto foi assim, na verdade, que a Amelinha, a santidade da Amelinha, que mais tarde foi descoberta, que na verdade que não era santa. E é verdade que o teu pai às vezes tinha que pedir ajuda à polícia, à guarda? Sim, para levar o dinheiro? Exatamente, era da seguinte maneira. Vinha o meu pai, fazia a requisição à GNR, aqui, que era aqui o quartel, pedia à GNR, mandava uma patrulha com o Augusto Lapa, que era o primeiro chofer de praça que existiu em Moncorvo, e então levavam a mala com as fotografias, ele não ia lá, mandava a mala, o doutor Flores, o padre Flores, faziam a contagem dos pacotes, que eram 100 fotografias em cada pacote, e a mala cheia, e eles mandavam a importância na mesma mala, por guarda republicana, que era entregue ao meu pai com o loquete fechado. E era assim que feita a transferência bancária. Chegou, fala-se, e sabes alguma coisa como miúdo, sem responsabilidade, a responsabilidade de ouvires como miúdo, que chegaram a haver reuniões a pensar, a ver se ela morria. Sim. Essa reunião foi passada na casa do Dr. Flores. O meu pai assistia aos almoços e aos jantares, uma vez que estava dentro da questão, não é? Exato. Então, um dia qualquer, abordam a morte da Amélia. A Amélia ia ser morta de uma maneira muito esquisita. Picavam-lhe um nó vital, que temos tal e qual como se faz um animal qualquer, morre imediatamente. E era por esse processo. Mas o meu pai, como estava metido em irresponsabilidade, disse, se a Amélia morrer no dia 10 de maio, que era no dia 10 de maio que ela ia morrer, isto vai trazer aqui a judiciária, isto vai dar um fiasco. E eles começaram a olhar uns para os outros e a Amélia já não morreu nesse dia. Portanto, e a partir dali, aquilo era uma fantasia, não é? Como foi. Não é? A ideia era para fazer o grande desenvolvimento de Vilarchão como Fátima. Exatamente, que nos Cerejais até foi feito um santuário por outro padre, ainda lá está, que se pode ver, porque aquilo iria ser um caminho tal qual como o de Fátima. A mesma coisa.